A proposta hoje é nós conversarmos sobre a questão bastante importante que é sobre as cidades educadoras. Eu queria começar a exposição desse conceito de cidade educadora lembrando de uma pesquisa organizada por alguns criminologistas, que é J. Wilson e G. Kelling, que desenvolveram a teoria das janelas quebradas. Eu já explico isso daí. Foi baseada num experimento realizado por um pesquisador de Stanford, por Philip Zimbardo. Esse é o nome do pesquisador. Esse psicólogo da Universidade de Stanford, o Zimbardo, fez uma verificação através de um automóvel que foi, dentro do seu programa de pesquisa, deixado em um bairro de alta classe em Palo Alto, na Califórnia. E durante a primeira semana de teste, esse carro não foi danificado. Porém, aqui está o detalhe da interferência do experimento, quando, após o pesquisador quebrar uma das janelas do automóvel, desse carro de luxo, o carro foi completamente destroçado, roubado por grupos de vândalos em pouquíssimas horas. Isso tem um significado e essa experiência foi feita em outras cidades, em outros lugares e utilizando, vamos dizer, outra matéria de avaliação, mas sempre o mecanismo foi o mesmo. Por exemplo, experimentos foram realizados por outros pesquisadores chegando a conclusões iguais, como, exemplo, uma cafeteira deixada numa mesa de serviço, numa empresa, com uma toalha perfeitamente limpa, branca, totalmente cuidada, enquanto aquilo se permanecia limpo, era bem cuidado. Porém, depois de ter derramado algumas manchas de café na toalha, alguns copos mal colocados, então, em pouquíssimo tempo, aquela mesa ficou totalmente manchada, suja. Um pequeno descuido, uma pequena falha gera, de uma forma quase que epidêmica, já que está sujo, já que está problemático, então não é preciso mais cuidar e aquilo vira uma verdadeira imundície. Então, dessas pesquisas, deduz-se que o exemplo, isto é, o deixar as coisas limpas, organizadas, conta muito. E as suas consequências, a gente vê que se alastram como o vírus da gripe. Então, os efeitos epidêmicos do que podemos dizer da má conduta, da desordem, da falta de disciplina, da corrupção, tudo isso acaba se propagando rapidamente na coletividade. Então, é exatamente o acúmulo de descuidos pequenos que geram esses estados de transgressão generalizada. Aproveitando este conceito, as cidades, elas compõem-se de histórias encarnadas, histórias vividas, com luzes e sombras. Então, toda vez que os bons exemplos acabam norteando a conduta e comportamento no trânsito, nas ações coletivas, no metrô, nas conduções, na sala de aula, em casa, nelas é que vão se forjando tanto a memória pessoal como também coletiva. Então, todas as cidades é composta de várias narrativas. Dos exemplos,
Agora, nós sabemos que os exemplos podem ser de luzes ou podem ser de sombras. Então, na cidade, é exatamente no município, na cidade, em que se vivem as virtudes ou os vícios. Eles se alastram, se difundem ou preservam um determinado grau de visão de futuro, de compartilhamento de valores. Então, como qualquer instituição, seja em ponto pequeno, o que ocorre nos grandes números vem a ser uma intensificação daqueles vícios que ocorrem em ponto pequeno, nas casas, nas escolas, que nós vemos em toda parte. Então, sabe-se que, hoje em dia, a educação é uma ação que vai mais além, muito mais além das famílias e das escolas. Nós temos aí todo o processo que interage na educação, são as mídias digitais, os meios de comunicação, o exemplo das personalidades, os artistas de cinema, os jogadores talentosos do futebol, de qualquer arte, jogadores, artistas, tudo tem influência muito grande e são agentes pertencentes à população que fazem influência. O YouTube, enfim, um difusor de ideias no YouTube, tudo isso pertence à informação que gera cultura. A cultura, se está apoiada em valores, ela acaba transformando a mente, o imaginário coletivo. A cidade, por si mesma, a cidade, o município, é educativa. Ela proporciona os elementos de educação, mesmo não se propondo intencionalmente a orientar os seus habitantes a determinados tipos de comportamento. A cultura vigente, que nós falamos, todo esse caldo de informações, de exemplos ou contra-exemplos, a cultura vigente que estou chamando, positiva ou negativa, e os hábitos coletivos influenciam na aquisição de comportamentos por mimetismo, por imitação. Por outro lado, a cidade educadora ou a cidade educativa é aquela que desenvolve, como fruto de uma reflexão dos seus cidadãos, de todos aqueles que pensam família, que pensam em valores de sociedade, o senso de misericórdia, o senso de justiça, de generosidade, a solidariedade. Então, justamente, todos nós, juntamente com os governantes, no exercício da cidadania bem apoiada em valores, em respeito da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, acabam pensando e fazendo da cidade um lugar para se viver de fato, viver uma vida sadia, uma vida virtuosa e um lugar em que se pode, de fato, ser feliz, contrapondo a ideia de cidades sem alma, cidades sem espírito, influenciadas simplesmente pelo anonimato, pela indiferença e quantas vezes pela droga, pela violência, pelas dificuldades de todo tipo. É um ideal utópico? Me parece que não. Há cidades que começaram esse movimento desde o ano 2000, o movimento de cidades educadoras. Isso pode nos ajudar a refletir sobre a nossa cidade, seja pequena ou grande. O conceito de cidade educadora surgiu do movimento que se iniciou nos anos 90, 1990, lá em Barcelona, na Espanha. E no primeiro congresso, e é interessante conhecer a história desse movimento, desse Congresso Internacional de Cidades Educadoras, com esse propósito de melhorar a qualidade de vida nas cidades. A cidade se torna educadora, de fato se torna assim, com esse princípio de valores compartilhados, ao formular uma orientação intencional, compartilhada, na promoção de condutas, comportamentos que melhoram a convivência.
estimulam o respeito aos valores humanos e sociais. Ao se referir à intencionalidade educadora, esse ponto da intencionalidade, esse leitmotiv dos cidadãos, autoridades, intelectuais, mídia, chama a atenção para o fato desta condição de cidade educadora, que ela ser fruto de um compromisso. E esse compromisso de caráter político, pensando no bem comum, que é necessário, de fato, assumir. Então, em primeiro lugar, deve fazer ou ter esse compromisso o próprio governo da cidade, o governo municipal, a prefeitura, como o órgão mais próximo da população e mais representativo do cidadão. E, simultaneamente, nós vamos encontrar os outros atores sociais que devem compartilhar essa responsabilidade com todos os cidadãos. Isso significa uma incorporação da educação como meio e como caminho para conseguir atingir essa cidadania de uma forma mais culta, mais solidária e respeitosa dos valores intrínsecos da dignidade da pessoa humana. O propósito dessas cidades é o de criar uma cidade que aspire a uma aspiração a ser educadora, de modo que construa uma personalidade própria, sintonizada com a região, o país a que pertence. Na carta dessas cidades educadoras, vocês podem ler e pesquisar na internet, orientadora desse movimento mundial em favor do bem do homem, são propostos 3 grandes desafios para o século XXI. Quais são? Primeiro, é o de investir em educação, tendo como centro desse processo educativo a dignidade da pessoa humana, de modo que cada um desenvolva o seu próprio potencial humano. A sua singularidade são características da pessoa, a sua singularidade, a sua criatividade e o crescimento na responsabilidade de cada cidadão pela cidade. O segundo ponto dessa carta é o de criar as condições para que todos, mais jovens e também menos jovens, de qualquer um dos estratos sociais, sejam respeitados, respeitosos e abertos ao diálogo, ao diálogo entre pessoas. E o terceiro desafio é o de conseguir desenvolver cidadãos para uma sociedade do conhecimento, uma sociedade interligada do conhecimento, na qual todos tenham acesso aos bens da cultura, que não esteja em guetos só de elites, e não sejam excluídos do processo de desenvolvimento humano e social. Para isso, para que possam crescer e continuar a contribuir para o bem comum da sua própria cidade. É necessário, portanto, ter acesso às tecnologias de informação, aos meios de comunicação. Então, essa abordagem das cidades educadoras exige a participação de cada um dos indivíduos, das associações, das pessoas de boa vontade, do próprio município, começando por identificar as suas necessidades educativas ou educadoras, para assim definir quais são esses atributos que serão buscados intencionalmente como melhorias a atingir de convivência humana, de solidariedade, de valores compartilhados, criados ou potenciados por meio de um planejamento. É necessário planejamento, em que se especifiquem missão, qual que é a identidade da cidade, os valores, quais são esses princípios e valores que vão nortear e aonde ela pretende chegar, que seria a sua visão. Os objetivos e os seus desdobramentos em ações educadoras. Para concluir, em relação às cidades educadoras, em todo esse processo, é absolutamente indispensável a participação de cada um dos cidadãos, porque somente
com a assimilação, a apropriação, por isso é preciso informação, educação, ajudar o empowerment das pessoas dentro da cidade. Então, somente com a apropriação desse projeto de cidade educadora pelas pessoas é que este projeto contribuirá de fato para o desenvolvimento pessoal e também para o desenvolvimento social, tendo em conta os valores intrínsecos da dignidade da pessoa humana.